Bom, pessoal, tudo bom? Nós tentamos fazer uma live, né, pela segunda vez, no canal do programa de pós-graduação de Geografia, para a gente fazer o debate sobre o Covid-19 a partir do raciocínio geográfico. Mas a universidade está fechada, a nossa comunicação é através dos computadores de diferentes residências espalhadas, né? Por Presidente Prudente, Espírito Santo, lá na Vitória, onde está o Rafael. A gente tentou conexão em Brasília. Mas, enfim, então foi difícil. Então, estamos gravando aqui um bate-papo, eu e o Rafael, e colocamos no ar em seguida para que a gente possa debater através do Instagram, pode ser pelo Facebook e pelo próprio YouTube, né? Como eu procurei disseminar aí durante a semana, né, eu penso que a geografia ela tem muito a contribuir, né, para entender esse momento dramático, essa crise que nós estamos vivendo. Ela é uma crise não só sanitária, um problema da saúde global, mas é uma crise que tem enormes desdobramentos políticos, né, econômicos, sociais, que muitos analistas comparam uma situação parecida com o que ocorreu no mundo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, já superou de muito, né, a crise que vivemos em 2008, que foi uma crise, né, mais da bolha financeira, né, do capital financeiro, uma crise que se alastrou pelo mundo, mas envolvendo principalmente o sistema financeiro mundial. Mas essa pandemia mostra desdobramentos, né, para o que vai ocorrer nas relações entre os países, nas relações políticas, né, no próprio ciclo, né, de reprodução aí do capital produtivo, né, desse ano e dos anos que vão para frente. Então, o que a gente pretende aqui com essa discussão é inaugurar um debate que, com certeza, pode abrir para outros seminários, né, que a gente organize, verticalizando temas correlatos, né, que envolvem, como eu disse, uma geografia econômica, geografia política, geografia cultural. Bom, mas o tema que está posto na mesa é de que maneira a gente pode compreender a pandemia do Covid-19 utilizando assim, das ferramentas do raciocínio geográfico, ou seja, das ferramentas que a própria disciplina geográfica desenvolveu ao longo da sua história, né? Em outros videozinhos que eu andei disseminando, né, eu procurei detalhar um pouco o que seriam os elementos que constituem esse raciocínio. Primeiro, a gente olhando para os clássicos, né, principalmente aqui eu me refiro a uma tradição que vem da escola francesa, passando assim pelo Vidal de la Blache, o Jean Bruns, o Max Sorre, Pierre Georges, né? Bom, que são autores que foram que permitiram que nós acumulássemos, né, uma série de princípios e conceitos que são importantes para que se desenvolva esse raciocínio geográfico, né? Bom, além dessa escola, que é a escola francesa, a gente tem a contribuição, né, da escola americana, a escola anglo-saxônica. Aí me refiro, né, todo o trabalho da geografia teorética, geografia quantitativa, que aproximou a geografia de uma interface com a matemática, com a estatística aplicada, né, e desenvolveu nos últimos 40, 50 anos muita ferramenta importante, né, para que a gente entenda a difusão espacial de fenômenos. No caso aqui, nós estamos falando da difusão, né, de um vírus que teve a sua origem lá na China, no interior da China. Bom, dentre esses princípios do raciocínio geográfico, a gente já destacou, né, no decorrer dessa semana, o princípio da localização, o princípio da distribuição, o princípio da conexão, o princípio da ordem espacial, né? Cada um desses princípios a gente pode encontrar algum autor que é digno de estudo de qualquer estudante de geografia, qualquer um que queira se formar nessa maneira de pensar, né, o mundo que a gente vive. Então, no caso do princípio da localização, isso nos remete
por Vidal de la Blache, né, o Princípios de Geografia Humana, do Vidal de la Blache, que ele vai dizer que todo o fenômeno social ele é localizável na superfície terrestre, né? Na medida que eu consigo localizar o fenômeno, quer dizer, responder a pergunta onde está ocorrendo o fenômeno, isso já dá início, né, a uma série de análises, reflexões que a geografia pode fazer, né? E na medida que eu busco melhorar minha compreensão da localização, isso me leva a uma compreensão da distribuição do fenômeno no espaço, né? O Jean Bruns vai definir a distribuição como um sistema de localizações. A distribuição é um sistema de fenômenos localizáveis, né? Portanto, você veja a forte relação que tem entre localização e distribuição. E isso a gente poderia chamar como um raciocínio geográfico de primeira ordem, porque nós ainda estamos aí no nível do mundo sensível, daquilo que é observável, do que é mapeável, né? Bom, a partir daí, outros autores, como o Max Sorre, né, eles vão chamar a atenção da importância de que eu consiga compreender as relações desses fenômenos localizados e distribuídos no espaço com outros fenômenos que ocorrem no mundo. Então, aí é o princípio da conexão, o princípio da conectividade. E dentro do próprio fenômeno da pandemia, né, do Covid-19, também, qual é a relação dessa difusão do vírus no Brasil com o que está ocorrendo na escala mundial? Então, quando a gente vê que os primeiros casos vieram da Itália, a conexão entre Brasil e Itália, a conexão, né, do Brasil com a China, a conexão do Brasil com os Estados Unidos, né, ajuda a explicar a chegada, né, do vírus através de pessoas que estavam infectadas, e como é que isso vai se distribuindo pelo território brasileiro. Bom, e por fim, isso nos leva a um raciocínio cada vez mais complexo e mais abstrato, que a gente pode chamar de um raciocínio de segunda ordem, né, que nos leva a uma compreensão da totalidade, né? E o Pierre Jorge é um autor importante para isso, quando ele, naquele livro Geografia e Sociologia, ele vai falar do princípio da ordem espacial, né? A ordem espacial é uma estrutura que está acima de todos esses fenômenos que ocorrem no mundo sensível, né? São estruturas da economia, estruturas políticas que ajudam a entender por que esses fenômenos se comportam de uma determinada maneira e não de outra. Bom, e todo esse estatuto epistemológico que a geografia foi desenvolvendo nesses 100 anos, né, foi apropriado pelo Milton Santos, né, quer dizer, na medida que o Milton foi desenvolvendo a sua teoria da produção social do espaço, né, ele se utiliza desses conceitos da escola francesa e ele vai fazer uma atualização desses conceitos para pensar esse mundo que a gente vive, que é um mundo urbano, um mundo desse sistema global, né? Então eu estava comentando tentando na live, né, comentar a releitura que eu estou fazendo, né, desse livro aqui, que é A Natureza do Espaço, do Milton Santos, e porque me chamou a atenção, né, a aula que a professora Maria Adélia deu no canal dela do YouTube, né, que eu recomendo, as aulas que ela também tem gravado sobre geografia e a pandemia, né, e que ela nos chama a atenção a respeito do conceito de lugar. Veja que nesse livro do Milton Santos, né, a última parte do livro tem um nome sugestivo, né, que é A Força do Lugar. Você veja, Milton Santos termina o livro sobre a natureza do espaço, trazendo o conceito do lugar e a importância da leitura do mundo a partir desse conceito, né? Bom, para ele, o lugar é um espaço de interações, né, e que cria a possibilidade do centro estar ao mesmo tempo em toda parte, né? Veja ali, ele vai dizer como todos os lugares são virtualmente mundiais, né?
Então, ali, nessa última parte do livro, o Milton Santos procura desenvolver um aspecto importante da teoria dele, do meio técnico, científico e informacional, de que você tem uma simultaneidade, né? uma sincronia de vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo, em diferentes lugares. Né? Isso nos coloca a pensar por que a origem desse vírus é lá no centro da China, né? E por que ele se replica em diferentes lugares no mundo inteiro. Né? Então, eu já comentei também em outras desses videozinhos, né, de que uma pandemia como essa que nós estamos presenciando já vem sendo esperada há um certo tempo nesse mundo globalizado. Tem aí cerca de 10 anos, uma série de novas doenças que vem surgindo, como a SARS, né? Você tem a gripe suína, a gripe aviária, uma série de outras novas doenças, né, que surgiram, causaram muita preocupação, né, do risco de se gerar uma pandemia. Bom, e agora a pandemia chegou. Né? Então, isso que está ocorrendo agora não é surpresa para ninguém, que estudando as características do mundo globalizado, desse mundo urbano e globalizado. Né? Agora, dadas as características desse sistema global, né, como o Milton Santos aponta, que todos os lugares são virtualmente mundiais, nós estamos num mundo em que um evento como esse poderia ocorrer em qualquer outro lugar do sistema global. Né? Então, partiu ali da China, mas o vírus se estabelece em outros lugares, dadas as interações, né, que ocorrem nesses lugares, que permitem que ele se dissemine. Né? A gente já comentou da característica desse tipo de transmissão. Nós estamos falando de um vírus de transmissão oral, uma transmissão muito rápida, principalmente onde tem os grandes aglomerados. Né? Bom, e aí, pensando nisso, que a gente convidou o Rafael, né, de Castro Catão, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é coordenador do laboratório, né, de cartografia ali do curso de Geografia da Universidade Federal, né, do Espírito Santo, e parceiro nosso nas pesquisas. Né? Além dessa tradição da escola francesa, como a gente comentou, a contribuição da escola americana, da escola anglo-saxônica, né, com análise espacial, foi bastante estudada pelo Rafael, até na tese de doutorado dele, e as análises que nós começamos a fazer, né, sugerem que no Brasil nós estamos diante de um processo de difusão, né, hierárquico. Então eu queria que ele entrasse um pouco nessa conversa, o Rafael. Fique à vontade, assim, tanto para falar sobre o que eu comentei sobre o raciocínio geográfico, a contribuição dos clássicos e do Milton Santos, assim como essas modelagens que nós estamos ensaiando juntos. Beleza, Raul. Boa tarde a todos. Infelizmente a live não deu certo, então a gente teve que recorrer, né, à gravação de vídeo, mas a informação vai chegar em todo mundo aí. E quanto mais informação a gente tem, melhor a gente pode avaliar e decidir as coisas. Primeiro momento, para falar que durante essa quarentena, esse isolamento social, teve um aspecto de aumentar a relevância sobre os estudos geográficos de saúde, especialmente esses de difusão de doenças. Então, para a gente que é geógrafo, que trabalhou com isso durante um bom tempo, poder ajudar e poder contribuir, né, numa situação dessa é ótimo. Então, a gente está podendo colocar nossos conhecimentos, né, para serem úteis. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Então, a primeira coisa, Raul, é sobre a difusão espacial, que é um conceito muito antigo na geografia, né? Então, desde antes da geografia se tornar uma ciência acadêmica, você já tem essa ideia que as coisas, né,
saem de um lugar e vão para áreas muito maiores. Basicamente, a definição, né? A definição de difusão espacial passa pelo, né, você entende que há um espalhamento de um fenômeno, de um processo ou de um objeto que sai de um ponto mais restrito e vai para uma área muito, muito maior. E isso ocorre tanto através do tempo quanto através do espaço, né? É um processo. Então, essa propagação de objetos, a gente pode pensar em termos de, por exemplo, como a mini saia foi criada numa passarela, e a partir daí, né, essa mini saia moderna, né, com todas as questões envolvendo ela, já tinham não isso antes, mas a projeção que é dada a essa peça de vestuário que começa numa semana de moda, e daí ela vai para cidades que são centro de moda, então ela sai de Paris, vai para Londres, vai para Nova York, e daí ela se difunde nas suas próprias redes urbanas até chegar nas partes mais distantes desse centro difusor. Então, isso é um pouco do que acontece com o coronavírus nessa fase, né? Então, a gente tem que pensar também que são diversas fases. Então, a gente tem uma difusão que a gente entende que é uma difusão por contágio, né? Uma difusão por expansão, perdão. A gente entende que é uma difusão por expansão e que ela vai ter uma fase de contágio e uma fase hierárquica. A fase de contágio vai ser subsequente agora a essa fase de hierárquica. Então, ela sai da China, ela, ao mesmo tempo que ela sai da cidade de Wuhan, ela vai espalhando ali em volta, mas ela fica confinada à província. Ela também acessa alguns viajantes que saem dessa província e vão para algumas outras cidades que são polos também, que recebem voos internacionais. Aí você tem Tóquio, Singapura, você tem Bangkok, você tem Paris, você tem Londres, você tem Nova York. E a partir disso cria um segundo foco de difusão na Europa, né, igual o Raul fala. Ele começa numa cidade pequena, na Lombardia, e ela vai aumentando em extensão territorial. Né? Então, numa fase de difusão hierárquica que dá por salto, ela chega num outro lugar e tem uma difusão por extensão, uma difusão por contágio. Isso não é uma coisa nova, é uma coisa que já foi vista em vários tipos de doença. Essa difusão por expansão com uma etapa de difusão hierárquica, uma etapa de contágio, né? Então, para a gente só ter uma ideia que a dengue, a partir da década de 80 também, ela se difunde dessa maneira, ela chega em algumas áreas, Rio de Janeiro, e vai se espalhando entre outras cidades, mas aí tem uma diferença muito boa, porque para a dengue se difundir, ela precisa de ter uma área já infestada pela Aedes aegypti, que coloca um outro limitador, que no caso do coronavírus não acontece, porque é uma difusão de pessoa a pessoa, então basta ter uma pessoa que se faz essa difusão. E isso foi muito estudado a partir da década de 50, primeiro na Suécia, com o Thorsten Hagestad, que é um geógrafo muito famoso. Ele começou a entender as regularidades empíricas que ocorriam nas difusões. E a partir dessas regularidades empíricas, a gente conseguiu, dentro da geografia da saúde, eles chamam de epidemiologia espacial, entender como as doenças se espalham no espaço, né, e como a gente pode modelar isso. Eu até mandei para o Raul algumas imagens, né, um dos primeiros mapas feitos no mundo, que foi um mapa de Bari, na Itália, em 1690, foi um mapa de quarentena, que era um mapa para você organizar o território e mostrar onde estavam as cidades em quarentena por causa de um surto de peste. E, logo em seguida, você tem um outro mapa, que é o mapa de casos de febre amarela em Nova York, em 1790, que é muito interessante, né? Primeiro que a gente acha que Nova York, por ser uma cidade no hemisfério norte, que está já na faixa subtropical, não vai apresentar casos de febre amarela, mas durante o verão era propício para ter, nessa época, né? Da falta de saneamento, da falta de vacina, enfim, algumas cidades nos Estados Unidos, como Nova York e Filadélfia, tiveram surtos bem grandes de febre amarela. E também é importante porque esse mapa ele foi usado para tentar entender como os miasmas estariam por trás dessa entrada da febre amarela nos Estados Unidos. Então, foi
com base numa teoria miasmática, utilizou-se um mapa para ver ou não a fonte do odor maléfico aí que estava se espalhando no porto de Nova York. Então, o Raul fala, né, do raciocínio geográfico, e os mapas foram, durante muito tempo, ainda são uma das formas que a gente pode acessar e entender essas questões, né? Então, o Jon Snow conseguiu fechar a bomba a partir da localização e da distribuição dos casos de cólera e da localização, né, da bomba. Então, o mapa do Jon Snow não foi o primeiro mapa de saúde, mas ele serviu para a gente entender um pouco sobre essa questão da bomba. Outro mapa do Jon Snow, que não é tão comentado, mas ele é muito interessante também, é o mapa que ele faz. Cada uma das duas empresas que abastecia Londres é que tirava a água montante do rio, é que tirava a água jusante do rio, né? Antes dos dejetos caírem na cidade, depois dos dejetos caírem na cidade. E ele viu que a área que você tinha a água coletada a jusante tinha mais casos de cólera. A água que vinha antes da cidade tinha menos casos de cólera. Então ele conseguiu correlacionar ecologicamente, né, utilizando agregados de dados, essa questão da água e da cólera. Então, esse mapa, inclusive, ele é bem importante, ele faz uma tabela 2x2, que na epidemiologia é muito utilizada, para verificar isso, né? Então, ele utilizou um raciocínio geográfico, né, dos fatos que vão se correlacionar, de onde está vindo a água, qual possível, ele achou que tinha um possível fator na água que causava isso. Quase 50 anos antes do Koch com o Pasteur descobriram que as doenças são causadas também por micro-organismos. Então, essa questão da difusão, essa questão do pensamento espacial e dos mapas, ela está muito interligada hoje em dia. Então, quando a gente pensa no coronavírus hoje, a gente pode tentar, com base nessas regularidades empíricas, com base no que a gente já aprendeu, que as epidemias, como elas se deslocam no território, a gente pode tentar entender para onde ela está indo. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem atualmente é do coronavírus fazer agora uma rota rodoviária pelo Brasil, se espalhar, ter uma permeabilidade muito maior pelo território, saindo dessas áreas centrais e se deslocando para cidades menores. O Brasil, a população idosa, percentualmente, está muito concentrada nas áreas rurais, nas pequenas cidades. Então, seria um fator de risco você ter cidades pequenas sem tanto equipamento de saúde, com um volume muito alto de idosos e a doença se espalhando rapidamente por essas áreas. Então, acho que é um cenário que a gente tem que ficar preocupado, sim, de ter essa difusão rodoviária pelo coronavírus, né? Então, a gente teve uma etapa que veio de fora, com uma difusão hierárquica entre dois centros que estão no nível hierárquico de rede urbana mais alto, e chegando nesse centro brasileiro, ela se difunde tanto por espalhamento, né, por contágio, como se fosse a cena mais pedagógica, mais didática para isso, seria um copo de vinho derramando uma toalha branca que ela vai se espalhando, né? Então, essa divisão por contágio a partir desses centros principais. E a partir disso a gente pode também pensar na modelagem. A modelagem seria basicamente uma equação, um conjunto de equações matemáticas que tem um rebatimento espacial para a gente entender qual seria a velocidade de contágio, qual seria as rotas tendenciais e qual a probabilidade de que essa epidemia vá por um caminho ou não pelo outro. Então, a gente consegue saber tudo isso a partir desses modelos espaciais. A gente consegue também compreender a população afetada, a população que vai ser exposta, a população que vai precisar de hospitalização e uma probabilidade também de quantos óbitos que a gente vai ter. E os prognósticos para o Brasil não são nada bons caso a gente não consiga fazer esse controle adequado, né? Então, a gente precisa entender como a doença está se processando no país, a gente precisa mapear esses recursos do Sistema Único de Saúde e da nossa rede hospitalar também, para a gente saber onde a pressão vai ser maior. Então, quais lugares que a gente vai precisar de ter um esforço maior, que tem mais probabilidade de contágio. Então, Raul, seria assim, basicamente isso.
pensar também que dentro da geografia da saúde, da epidemiologia, a gente tem também uma outra teoria que pode ajudar a gente bastante, que é a teoria da emergência e reemergência de doenças infecciosas, e que a gente entendendo o coronavírus como uma doença emergente, que a população nunca foi exposta a ela, então não tem nenhum tipo de imunidade, ela viaja de uma maneira muito rápida, os conhecimentos que a gente tem sobre medicamentos, sobre vacinas, são bem incipientes, e a gente pensar que no futuro próximo, por mudanças ambientais, por contato com outros patógenos em áreas que eram áreas de vegetação primária, ou áreas que a gente não tinha entrado ainda. Também quando a gente tiver um aumento gradual da resistência das bactérias aos antibióticos, essas bactérias que não eram um problema de saúde pública passam a ser um problema de saúde pública. Já está tendo em alguns lugares dos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa também, um certo tipo de resistência bacteriana aos antibióticos hospitalares, né? Então, se essas bactérias também se difundirem, elas podem causar um problema muito grave de saúde. Então, a gente tem alguns fatores que podem contribuir para a emergência e reemergência das doenças, e esses fatores, a gente tem que entender eles pela ótica da geografia para tentar prevenir situações como essa que a gente está vivendo hoje, né? Então, uma medida possível na China seria a de tentar ter um consumo de carne de caça ou de carne de animais silvestres que dificultasse a passagem de um vírus para as pessoas. O mesmo acontece também quando a gente tem uma grande aglomeração de suínos ou de aves, ou quando a gente tem uma exploração dessa mata primária e entrando em contato com reservatórios e micro-organismos que são possivelmente patogênicos, né? Na Europa também se acendeu a luz porque nas geleiras tem alguns vírus congelados e eles podem também se difundir pelo planeta com as temperaturas que estão aumentando. Então, acho que é um pouco isso, Raul. Eu agradeço, né, a oportunidade. Eu acho que a gente tem como geógrafo que trabalha com a saúde, né, que se preocupa com a vida das pessoas, igual a definição que você coloca, a gente tem muito trabalho para fazer agora e a gente tem também um papel muito importante de divulgar que a ciência geográfica faz também a geografia. Perfeito, Rafael. Eu acho que você tocou em pontos, né, importantes, porque nós estamos num momento que é preciso tomar muito cuidado com a discriminação, né? Quer dizer, a própria Organização Mundial da Saúde rapidamente procurou dar um nome para essa doença, né, que é o Covid-19. Então é uma doença de um coronavírus do ano de 2019, né, Covid-19, para se contrapor a um tipo de preconceito que começava a se veicular com muita rapidez, como sendo isso aí é o vírus da China, né, o vírus da China. Na verdade, a gente está comentando aqui de que o fato dali ter se originado nesse mundo globalizado e com a simultaneidade de interações entre, né, diferentes lugares, né, nos coloca-se a compreender esse fenômeno dentro desse contexto maior, né? O Rafael lembrou-se de outras patologias, né? Quando você estava falando da gripe suína, né? Gripe aviária, eu estava me lembrando da vaca louca, lembra da vaca louca? Quer dizer, que foi um processo inverso, né? Quer dizer, lá na Inglaterra, procurou-se alterar a própria fonte de alimentação, né, do gado confinado, né, introduzindo proteína animal na alimentação de um herbívoro, né, e esse tipo de intervenção gerou uma grave doença, né, que praticamente liquidou o rebanho, né, da Inglaterra, por exemplo. Né. E aqui a gente poderia lembrar vários outros processos como esse. Agora, o que ocorre é que esse episódio, né, culminou com uma pandemia, portanto é um processo de difusão, né, por
praticamente todos os países do mundo, quer dizer, sem controle, e daí a Organização Mundial da Saúde ter decretado, né, uma pandemia. Então, isso é um decreto do órgão, do organismo internacional, né, onde os países, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, têm assento para tentar pensar a saúde pública de uma forma articulada, de uma forma global, né? Então, tem respeito a determinações, né, da Organização Mundial da Saúde, os procedimentos que nós temos aqui, que tomar aqui no Brasil, não diz respeito apenas à movimentação do comércio local de uma cidade, né? É uma responsabilidade, como o próprio Milton Santos falava, de nós enquanto cidadãos do mundo, né? Quer dizer, então, a gente fazer a nossa lição de casa aqui está em jogo, que é o sucesso, né, de uma luta que agora é uma luta mundial para a gente frear esse processo descontrolado, né, de disseminação por praticamente todos os países. Bom, e aí lembrou o Rafael, né, dessa tradição também da geografia com a análise espacial, esses modelos de difusão espacial, né, e que no Brasil o que a gente tem como hipótese, e os fatos vão cada vez mais comprovando isso, é o fato de ser uma difusão hierárquica. A gente está dizendo, portanto, que a difusão no território brasileiro, ela ocorre em tempos diferentes, ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo, você tem uma difusão em tempos diferentes. Dependendo do tamanho da cidade e do lugar que essa cidade ocupa na hierarquia urbana, na rede urbana, esse processo ele é mais rápido do que em outros lugares que são mais remotos, menos articulados, né, a essa fluidez do território. E daí a gente volta novamente com a contribuição do professor Milton Santos, porque o que nós estamos falando aqui? Nós, como geógrafos, e não somente quem trabalha com a geografia da saúde, né? Esse tema ele exige uma interface, inclusive, de especialistas dentro da própria geografia. Então, por exemplo, nós tivemos durante essa semana um debate, uma discussão bastante rica com a professora Carminha, que é uma especialista em geografia urbana e que vem acompanhando esse processo da pandemia e, portanto, com a sua expertise, a sua compreensão da dinâmica urbana brasileira, procurando fazer essa leitura mais da totalidade, uma compreensão mais global, né, do que simplesmente a gente realizar o mapeamento. Como falou o Rafael, o processo de mapeamento ainda é uma das principais ferramentas do geógrafo para desenvolver o raciocínio que a gente está se referindo, né? Mas de posse dos mapas, a gente precisa olhar para o território brasileiro e trazer para a mesa de discussão, né, a compreensão que a geografia pode ter, né, dessa dinâmica social através da produção social do espaço brasileiro, né? Então, o que significará essa pandemia num país do tamanho do Brasil, né, para terminar para a gente levantar essas questões, para se aprofundar em outros seminários, né? Eu vou levantar algumas e peço para o Rafael também pontuar algumas que ele acha que são importantes ou que eu tenha esquecido, e assim a gente vai terminando essa gravação, né? Mas para mim, o que significa, né, a chegada dessa pandemia num país do tamanho do Brasil, com tamanhas disparidades regionais, né? O Rafael fez referência, né, à profunda desigualdade social, né, que existe. Então, nós temos um país, né, que circula pela malha aérea, por exemplo. Então, você tem uma fluidez do território, né, via os aeroportos, né, as conexões aéreas, mas, ao mesmo tempo, essa pandemia vai chegando no asfalto. Então, ela vai chegando nas favelas, vai chegando, né, aquilo que
naquela parte do Brasil dos tempos mais lentos, né? E que você tem as relações de vizinhança, as relações comunitárias, né? Então, por fim, uma pandemia que está chegando num país que vinha num processo de sucateamento, né, do serviço público, de sucateamento do SUS e dos próprios centros de pesquisa, das universidades, cortes de verbas, né? Havia todo um processo assim, de desmonte da capacidade do Estado brasileiro de enfrentar esses problemas, né? Então, nós temos o desemprego, a fome voltando no país. Num ano que nós temos a epidemia da dengue, né? São mais de 250 mil casos confirmados de dengue pelo Brasil. Num ano em que você tem o sarampo como um problema por conta da baixa cobertura vacinal, né? E uma série de outras morbidades que são associadas à degradação do trabalho e o acirramento da pobreza, né? Aqui nós podemos citar a tuberculose e a sífilis, né? Doenças muito antigas e que estão voltando com bastante força no Brasil. Então é nesse país, com essas dificuldades, que vem chegando uma pandemia, mas toda essa crise forçou uma mudança de agenda, né? Quer dizer, e de coisa de 15 dias para cá, não há quem não concorda a necessidade de mais verbas para a saúde, de fortalecer os grupos de pesquisa, de fortalecer as universidades, todos os grupos que estão procurando estudar, encontrar saídas que vão desde o desenvolvimento do teste rápido, quer dizer, a melhoria do diagnóstico, a parte clínica, a parte de serviços, né? E também essa parte nossa aqui da geografia, essa parte da análise, né, dos processos, que os geógrafos podem ter um protagonismo. Então, são essas as questões que eu aponto. Eu peço, então, que o Rafael possa complementar e na fala dele a gente encerra essa gravação. Bom, Raul, então vamos encerrando, agradecendo mais uma vez o convite, né? Espero poder ter uma amplitude, né, grande com esse vídeo, que outras questões surgem, a gente possa fazer outras explicações, enfim. Acho que uma pergunta interessante a respeito dos dados, né? Então, quando a gente vê tanto um gráfico quanto um mapa, a gente tem que entender de onde esse dado vem, como ele está sendo feito e qual é o objetivo que você tem com aquele mapa. Então, como seriam esses mapas da Covid-19 que vão tentar entender essa difusão, tanto na rede quanto por contágio? Como que a gente vai tentar entender que as mudanças, por exemplo, do protocolo do Ministério da Saúde para análise dos casos suspeitos pode impactar na política pública e pode impactar também na forma como a gente enxerga essa doença? Então, essa preocupação com os dados é a minha primeira questão. E a segunda questão, ela tá relacionada a essa questão dos fatores de barreira da doença. Então, na literatura da geografia, a gente tem, junto com a difusão geográfica, a gente tem os fatores de barreira. As barreiras vão ser elementos, né, geográficos, aí, culturais, vão ser para a difusão de uma ideia que para num país que não tem acesso à língua estrangeira, por exemplo. E na difusão do coronavírus, quais seriam essas barreiras no território nacional? Talvez a umidade e o calor, então, especulando por conta de alguns estudos na China, ou a questão da quarentena em algumas áreas. Então, será que isso faz com que a doença diminua a sua velocidade? Porque a gente tem uma barreira que ela para totalmente o que está sendo difundido, que é a barreira superabsorvente. Já a barreira permeável, ela diminui a velocidade e muda a direção do que está sendo difundido. Então, será que a quarentena se constitui numa barreira permeável? E até que certo ponto ela consegue modular essa transmissão para que a gente consiga ter um fôlego em relação aos nossos leitos, aos nossos respiradores, né? E uma terceira ponto que eu coloco é em relação às bases de dados que a gente tem atualmente no Brasil, as bases de dados de saúde que a gente usa em geografia. Então,
a gente pensou rapidamente quais mapas que a gente poderia fazer para entender melhor a situação, né? Onde estão os respiradores, onde estão os idosos, e a gente vê que a gente tem uma política ainda nacional de infraestrutura de dados que os dados que eram para ser localizados, né? Então o CNES, por exemplo, tem um campo de coordenadas de latitude XY, elas não estão preenchidas, elas são mal preenchidas. Então não tem uma verificação desse dado, não tem uma atualização, não tem uma peneira para falar, olha, esse dado aqui dá para usar, esse dado não dá, porque o CNES é meio autodeclaração também. Enfim, o que eu falo é o seguinte, a gente precisa ter uma política nacional de dados geográficos que sirva para situações de emergência como essa. Não só como essa, mas em casos de eventos extremos, como tempestades, alagamentos, secas, a gente precisa ter esses elementos disponíveis, essas ferramentas prontas para uso. Então, a gente está tentando mapear, por exemplo, todas as áreas, todos os hospitais do Espírito Santo, as clínicas, os pronto-socorros, as unidades de saúde que tenha respirador. A gente encontrou os dados altamente defasados em relação às coordenadas e até mesmo os códigos, né? O que é uma OS, o que é uma UPA, enfim, a gente está tendo que arrumar isso às pressas, que era um dado que poderia ser utilizado rapidamente. O censo 2020, que ia correr esse ano, foi adiado, embora antes dele ser adiado, ele já tinha sofrido um grande número de contingenciamento, né, igual o governo fala, um grande número de corte por conta do orçamento, e a gente vê que o censo demográfico consegue permitir a gente ver onde, por exemplo, estão os idosos, onde estão os grupos vulneráveis, com uma precisão dentro da malha urbana, por exemplo, ou dentro de uma área rural. Então, a gente conseguiria ver isso com muito mais facilidade. Então, esse tipo de dado é imprescindível, esse tipo de dado é importante e nós, geógrafos, capacitados também para utilizá-los, estaremos aqui em situações como essa. Obrigado, Raul. Obrigado, Rafael. Vamos continuando o debate aí. Muito bom. Então, tchau, pessoal. Tchauzinho.